Oi, gente, eu sou a evangelista Patrícia. Eu quero deixar para vocês aqui, mais uma vez, que Deus possa nos abençoar de uma maneira toda especial. Eu quero estar louvando a Deus, né, pela vida de cada um em Cristo Jesus, que nós possamos juntos estar louvando a Deus, glorificando a Deus por esse momento, por esse capítulo, né, segundo Crônicas, capítulo 2, tá? Então, aqui nós vamos estar lendo que, assim, você já ouviu falar assim, esse dizer assim, amigo do meu pai é meu amigo? Pois Davi, ele era muito amigo do rei de Tiro, e Salomão ficou sabendo, e Salomão foi e pediu ajuda para o rei de Tiro, falando assim, lembrando assim, como você ajudou seu pai, como você ajudou meu pai Davi a construir o palácio para ele, enviando várias coisas para ele, eu gostaria de pedir você ajuda. Olha para vocês verem, eu fico pensando tanto de material que Davi guardou, ofertou para o templo, e Salomão ainda arrumou mais materiais ainda para levar para o templo, para ajudar a fazer construir o templo. Ele mandou uma carta pedindo para ele enviar pessoas para estar ajudando. E ali Salomão designou 70. Gente, imagine o tamanho desse templo. Salomão, ele designou, levantou 70 mil homens para levarem cargas, 80 mil para talhar em pedras nas montanhas e 3.600 para dirigir a obra. E Salomão também mandou dizer a Irão, rei de Tiro, para ajudá-lo, como ele ajudou o seu pai Davi. E ele falou assim: manda homens capacitados, homens que sabem trabalhar com madeiras, homens que sabem trabalhar com pedras, e eu vou mandar para você, ao teus servos de madeira, eu vou mandar para você, é, em troca, trigo, deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Eis que os meus servos estarão com os teus para prepararem muitas madeiras para a casa que edificarei. Há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos cortadores de madeira darei 20 mil coros de trigo batido. Ele falou que vai dar 20 mil coros de cevadas. Eu não sei, eu ainda não olhei não, mas era um tipo de peso, né? Côvados, coros, deve ser é, sacos, né? Tipo, como é que fala? Eu esqueci o nome. Eram feitos de couro antigamente, de animal. Vai, tipo sacos, odre. Isso, não, estou falando. Odre, eu vejo que é odre. 20 mil odres de cevada, 20 mil odres de batos de vinho, 20 mil batos de azeite. E o rei de Tiro foi e respondeu, enviou uma carta para ele assim: olha, eu vejo que Deus ama seu povo e te levantou como rei. Então Irão admirava Salomão. E Irão pegou, ele adorou a Deus por causa de Salomão. Será que as pessoas têm olhado para você e adorado a Deus por sua causa? Aqui está falando assim, ó. Ele falou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição, que é uma pessoa discreta, e de entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois envie um homem, esse homem sabia fazer tudo, era a xará dele, Irão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar, olha como que esse homem era sábio. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeiras, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino e em obras de carmesim. É hábil para toda obra que de entalhe, olha que homem sábio, e para elaborar qualquer plano que ele proponha. Isso é que é homem sábio mesmo. Ele falou que ia mandar um homem sábio, e Irão falou que ia mandar um homem sábio e mandou, né? Juntamente com os seus peritos, e os peritos, juntamente com os peritos que ele vão com ele, que ele vai levar com ele, junto com os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande-o, meu senhor, para que teu servo, para os seus servos, o trigo,
a cevada, o azeite e o vinho que falou. Então, quer dizer, o Irão falou assim, eu vou mandar, mas manda para mim, porque ele mexia, ele tinha madeira, ele tinha um monte de coisa, mas ele precisava do que Israel tinha, que era vinho, azeite, né, essas coisas, trigo, cevada. E aí ele falou assim, olha, e nós cortaremos tanta madeira, o que você quiser nós vamos cortar. Como se diz, o meu amigo é seu amigo. Será que nós temos preservados amigos? Será que você tem amigos de anos? Como vão seus amigos? Na palavra de Deus fala que amigos mais chegados que irmãos. Né? E nós temos que estar preservando os amigos. E aí ele continuou preparativo para edificar o templo. Salomão levantou um censo de todos os homens estrangeiros, porque os homens estrangeiros eram chamados de escravos, né? Eles eram considerados servos. Levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, e foi o segundo censo que fizera Davi, seu pai, e acharam ali 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas e 80.000 para trabalhar com as pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigir o trabalho do povo. Gente, isso é mega, mega, mega importante. Esse amor, essa dedicação de Salomão, né, em estar talhando as pedras, se preocupar com a construção do templo, porque eu tenho uma parte que ele, nossa, assim, que Salomão falou aqui, que eu fiquei impressionado, ele falando assim que, olha, ele falando assim, segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 5, a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para edificar casa, senão para queimar incenso perante ele? Gente, ninguém é capaz de edificar uma casa para Deus. Uma que, pela graça, o Senhor Deus, por misericórdia, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, enviou o seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele falou com seus discípulos, convém que eu vá para que seu reino seja estabelecido aqui na terra. E onde que o reino de Deus é estabelecido? No momento que você confessa Jesus como Salvador da sua vida. Então você se torna morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em você. Que Deus é esse tão grande e ainda habita em nós, que somos tão pequenos? Que Deus é esse que se inclina para ver o que se passa na terra? Que Deus é esse que se inclina para ouvir o nosso clamor? É muito tremendo, né, irmãos? Então, Salomão, aqui nesse capítulo 2, ele mostra a grandiosidade de Deus. E ele faz uma aliança com o rei de Tiro, Irão, para completar os materiais, para trabalhar, né? Que ele não sabia trabalhar, ele não tinha gente que sabia trabalhar com pedras, nem com madeiras. E aí o rei de Tiro foi e enviou um homem sábio que tinha todas essas habilidades para trabalhar. E houve uma troca, né? A moeda de troca, né? O rei Irão cedeu para ele o que ele necessitava e ele mandou o que o Irão precisava. Então, gente, os velhos amigos é muito importante preservar. E o Senhor fala que que nós somos chamados também de amigo, aquele que serve a Deus. Somos servos, mas Deus deixa-nos chamá-los de amigo. Um amigo fiel, tá? E esse Deus maravilhoso que nós servimos. E se você tivesse uma chance de fazer um pedido, qualquer coisa que quisesse, o que você ia pedir? Como o rei de Israel teve ao seu encargo uma obra gigantesca, ele de fato quis ser bom rei.
mas sabia que sem algo especial ele certamente fracassaria, porque precisamos ter sabedoria de Deus. Portanto, quando teve a chance de receber o que desejava, ele resistiu à tentação de obter poder, dinheiro ou fama. Optou pela virtude que o capacitaria a governar com eficiência e sabedoria. E realmente ele governou com eficiência e sabedoria. Você e eu também deveríamos ser prudentes dessa forma. Uma mãe sábia ou um pai sábio é mais útil para a sua família do que a maioria das coisas pelas quais você e eu lutamos tanto para alcançar. Às vezes lutamos tanto para alcançar coisas materiais que esquecemos da criação dos nossos filhos. O mesmo Deus que concedeu sabedoria a Salomão ainda continua a nos ouvir até hoje. Então, vamos permanecer firmes. Deixe aí nos comentários. Deus abençoe sua vida. Amém?